antes, o título é A Certeza de Nossa Vocação e Eleição. Certo? E diz assim, versículo 5. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Essa é uma palavra muito maravilhosa, né? Que fala sobre as nossas qualidades, porque nós somos cristãos, né? Teve um dia que eu estava lendo esse texto aqui e eu anotei, eu li todinho aqui no celular, essa versão aqui é outra versão, e eu anotei detalhadamente, colocando mais na sequência de cada palavra. Fé mais bondade, bondade mais conhecimento. E quando a gente para pensar naquilo que nós somos, no momento em que Cristo chegou na nossa vida, nós temos fé. Quando o plano da salvação foi exposto a nós, nós temos fé, nós passamos a ter fé no Senhor. Mas essa fé, ela tem que vir acompanhada de algo mais. E aqui fala de bondade, nessa versão aqui fala sobre virtude. Se nós pararmos para pensar e avaliar quem nós éramos antes de conhecermos a Jesus, nós vamos ver que há uma diferença muito grande de quem nós éramos para aquilo que nós somos hoje. Há uma diferença. E isso aqui está falando sobre essa virtude, essa bondade de Deus em nós. Está falando. E quando a gente enxerga o Senhor dentro da nossa vida, na nossa vida, a gente enxerga que Ele fez total diferença na nossa personalidade, na nossa forma de pensar, né? Como nós procedemos uns com os outros, nas nossas escolhas. Então a nossa fé foi adicionada a algo mais foi adicionado. E todos os dias o Senhor nos dá oportunidades de quê? De conhecer o seu coração, de conhecer a sua vontade, de conhecer aquilo que eu tenho para fazer a cada dia, independente do lugar onde eu estiver, né? Isso pode ser feito nos momentos que a gente tira para estar com o Senhor, na leitura da sua palavra. Quando a gente pega e entra na internet e começa a se dedicar a estudar e se aplicar e buscar conhecimento e adquirir conhecimento dentro da palavra de Deus, e adquirir conhecimento em outros segmentos da nossa vida. Como? Quando a gente passa a escutar hinos no espanhol. Para quê? Para que a gente consiga entender o espanhol, para que a gente consiga falar em espanhol. Porque hoje nós estamos aqui nessa sala. E amanhã? Onde é que Deus vai te colocar? Né? Então, a gente tem um mundo de informação à nossa frente, na tela de um celular. E eu vejo isso como bênção do Senhor para nós. É Deus nos dando oportunidade e nos aperfeiçoando. Mas a gente tem que ir lá e ser direcionado pelo Espírito Santo para que esse conhecimento ele chegue a nós. E a gente, né, aproveite as oportunidades, que são tantas. E assim, em todos os segmentos, a gente pode estudar, fazer cursos, se aplicar em algo. Para quê?
Senhor se movimente através de nós, de tudo em nós, de tudo em nós. E aqui fala também sobre domínio próprio. Domínio próprio, quando a gente diz não para o nosso eu. Para o nosso eu. Porque o nosso eu é cheio de vontade. Muitas vontades. E quando a gente olha para nós, a gente pode entender que dentro dessa humanidade, a gente não teria condição de nos achegarmos ao Senhor. Só nós. Né? E muitas das vezes toda essa humanidade, essa carne, busca outras coisas que não sejam o Senhor, que não é o Senhor. E nessas horas, onde a proposta é muito boa, a situação é muito boa, em todos os aspectos da nossa vida, no nosso trato, né, com as pessoas, no nosso trato com relação àquilo que Deus tem nos mandado fazer e a gente tem deixado a desejar. Sabe uma coisa muito importante que o Senhor falou comigo esses dias? E o Senhor falando, e eu respondi para Ele assim: de que adianta, Senhor, tu falar tanto com a gente, que na hora de obedecer a gente não obedece? Porque o Senhor, Ele fala conosco todos os dias. Mas às vezes uma vontade supera a ordem do Senhor e a gente não tem domínio sobre ela. E a gente precisa ter domínio próprio. E escolher o certo e agradar ao Senhor e fazer tudo o que vier à nossa mão para o louvor do Senhor. Né? Tantas coisas que o Senhor tem nos dado. Tem dado a nós para que façamos, e às vezes a gente não tem esse domínio, sabe, de olhar para o Senhor e dizer sim. Dominar a preguiça, dominar a indisposição, dominar a dor nas costas, né? Porque às vezes uma dor nas costas, uma dor de cabeça impede que a gente faça aquilo que o Senhor tem ordenado, tem tocado no nosso coração, para que a gente venha fazer. E ao domínio próprio a gente tem que acrescentar a perseverança. O Senhor é a verdade, Ele é a sua verdade. Hoje de manhã eu estava estudando sobre o Espírito da verdade. Quem é a verdade? É o Senhor Jesus, né? Porque lá, aqui na palavra, Ele fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, Ele é a verdade. Ele é a nossa verdade. E nós defendemos essa verdade porque nós amamos ao Senhor. É por isso que a gente persevera na nossa fé. E a gente acrescenta a nossa fé, a perseverança, porque a gente reconhece o Senhor. E Ele é grande. E Ele tem grandes coisas para mim e para você. Não é à toa que nós estamos nesse dia aqui. 9, né? 9 de junho, aqui. Reunidos aqui. Para que essa reunião aqui? Para que a gente seja fortalecido enquanto igreja, enquanto irmãos. Isso é necessário porque a palavra diz para que a gente faça isso. A palavra diz. Olha a Grécia aí. A Grécia não sabe o que é viver em comunhão dentro de um espaço onde a igreja se reúne. Ela ainda não tem essa experiência. Ela está tendo essa experiência hoje, de um culto assim, nos moldes, desses moldes, né? Qual a experiência dela, Padre? Lá no viver melhor, né? Mas nós somos perseverantes naquilo que o Senhor quer. Porque Ele se revelou e essa revelação muda a nossa estrutura. Muda a nossa estrutura. E nós, durante toda a nossa caminhada, reconhecendo esse Deus, então não tem como. Tem como você olhar para você hoje, olhar tudo que acontece
não te quero mais na minha vida. Tem como você fazer isso? Tem como? Por maior ou melhor que seja a proposta, ou a pior circunstância que a gente passe, o Senhor, Ele supera cada um deles. Ele vai continuar sendo Deus, sendo a tua verdade. Nós temos que ter esse amor, essa devoção, essa entrega ao Senhor e confiar nele, confiar sempre no Senhor. Nós somos o seu povo, nós somos a menina dos olhos do Senhor, nós somos o povo santo, porque Ele derramou seu sangue, para que nós fôssemos esse povo santo que nós somos. Quando o pastor falou para eu ministrar, eu falei para Deus: Senhor, o que é que eu vou falar, Senhor? Porque é uma igreja que depois de 3 anos está se reunindo em comunhão mais íntima, né? Nós somos grandes. A gente pode contar no dedo aqui a quantidade, mas não é a quantidade. Nós não estamos falando de quantidade, nós estamos falando de um povo grande, um povo que já tem revelação do Senhor e grande revelação do Senhor. Nós somos o povo grande. E a nossa bagagem, como eu falei da bagagem aqui no começo, a nossa bagagem também é grande. É grande. E o que é que nós estamos fazendo com essa bagagem? O que nós estamos fazendo com toda essa bagagem que nós adquirimos e que o Senhor nos agraciou? Quando a gente anda por aí, o que é que as pessoas sentem quando a gente chega? Será que elas sentem simplesmente o cheiro da anel? Ou será que as pessoas sentem o cheiro de Cristo? A presença manifesta do Senhor, do Teu Espírito em nós, o poder de Deus na nossa vida? O que é que as pessoas sentem? Porque se nós formos avaliar a bagagem que nós temos bagagem suficiente para libertar os cativos, para conquistar o mundo, para conquistar as pessoas. Mas às vezes nós estamos tão presos a coisas pequenas. Coisas pequenas. E quando o Senhor fala, a gente passa batido, passa despercebido com a sua ordem. Olha, faz assim. E a gente, Senhor, estou com tanta raiva agora. Não dá para fazer agora. Mas uma vida pode se perder. E junto com toda essa devoção a Deus, nós temos uma amizade cristã. Uma amizade cristã. Eu entendo que lá no começo da igreja, onde a perseguição estava com tudo em cima dos cristãos lá no comecinho, que eles tinham que estar reunidos assim meio que escondidos. E quando os apóstolos falavam, eles sempre incentivavam que eles permanecessem na verdade. Porque o tempo foi passando e vieram falsos mestres que ensinavam outras coisas, que tirava a fé, roubava a fé, tirava Jesus de cena. Mas os apóstolos, eles sempre estavam ensinando para que eles permanecessem. E eles tinham que lidar todos os dias com a perseguição. E uma coisa que a gente pode ver na vida dos apóstolos é que eles tinham certeza que eles iriam morrer pela causa. Você tem certeza que você vai morrer pela causa? Você tem certeza? O que é que o Espírito Santo tem falado para você a respeito disso? Porque nós estamos caminhando para um fim. E a perseguição, ela está muito perto de nós. E às vezes a gente está muito apegado àquilo que a gente tem de material.
Mas essa bagagem que você tem do Senhor, ela é espiritual. Porque quando Jesus ele veio e decidiu, ele escolheu, ele se doar e morrer naquela cruz, pagar o preço no meu e no teu lugar, foi para que essa comunicação que há só no espiritual, porque o nosso espírito estava morto, e ele veio e se sacrificou para nos trazer de volta. Sabe qual é o maior prazer do Senhor? É se comunicar conosco. É se comunicar conosco. E nessa comunicação nós temos muito dele. Nós temos muito do Senhor. E esse muito que nós temos faz com que cada um de nós venhamos viver em união, uma amizade todos os dias. Eu duvido que aquilo que bate no meu coração não bate tão forte no seu com relação a Deus. Eu duvido. Quanto tempo mesmo que nós estamos aqui? Lá naquela casa ali, Luciane, quando a gente só tinha o microfone do Jean e o microfone, a gente dividia o microfone. Né? Quanto tempo? Quanto tempo que nós temos na presença desse Deus? E eu entendo que Ele tem muito mais a fazer através de você. Muito mais. Mas chegou um tempo, e vai chegar um tempo que vai ser requerido de nós, que a gente não vai ter o prazer de ter uma Bíblia como essa aqui na mão. E essa bagagem que você tem vai ter que ser exposta às outras pessoas. Porque nós temos a palavra, porque nós temos o Espírito Santo e nós temos a palavra. E cada vez que a gente, todos os dias, a gente lê a palavra, é se apropriar dessa verdade, para que essa verdade seja a nossa marca. E isso vai ser tão maravilhoso, magnífico, extremamente necessário para esse tempo. Por quê? Porque nós estamos numa sociedade mundial que é contrária à vontade de Deus, que contesta tudo que vem do Senhor. Tudo que vem do Senhor. Agora, como falar de amor nesse contexto? Porque junto da amizade cristã, a gente tem que acrescentar o amor. Se a gente olhar para nós, dentro dessa natureza carnal, de pecado, a gente não vai ver muito amor. Mas quando a gente se aproxima desse Deus e a gente olha para tudo aquilo que Ele já doou e que Ele se ofereceu, Ele flui em amor por causa de você, por causa de cada um de nós aqui. Aí sim, nada pode contestar, porque nós vamos estar assim como Ele, fluindo em amor. Fluindo em amor. O porquê de tudo isso que eu li? Porque a proposta do Senhor é grandiosa para você e para mim, todos os dias. A proposta do Senhor é grandiosa. E isso aqui são apenas qualidades que nós precisamos ter. Todos os dias nós precisamos ter para ser. Se o Senhor é em nós, né? É o contrário do que eu falei. A gente precisa ser, né? Primeiro, para depois fazer, né? Então essas qualidades, elas precisam estar em nós. Mas por que elas estão em nós? Porque nós conhecemos ao Senhor e Ele transforma a nossa vida para que nós venhamos ser, aqui no finalzinho aqui do versículo, olha só aqui no versículo 8.
Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Então, para que nós venhamos ser ativos e produtivos, nós precisamos ter essas qualidades aqui. Glória a Deus. Aqui tem um versículo muito conhecido nosso, que é João 15:7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Quem gosta dessa palavra? Quem gosta desse versículo? Às vezes a gente está num sufoco, né? E a gente está cheio de pedidos diante do Senhor. E a gente alegra muito quando a gente vê essa palavra, pega a palavra e a gente se depara com esse versículo aqui, né? Só que para ser concedido tem uma condição. Porque aqui no começo do versículo tem um se. Se vocês permanecerem. Como é que eu vou ser e acrescentar a minha fé, tudo que eu já falei aqui, se eu e você não permanecermos no Senhor? Não permanecermos no Senhor. Olha para o teu coração agora. A gente pode até ficar em pé. Vamos ficar em pé. A gente não vive um evangelho de ciclos. A gente vive a verdade da palavra de Deus. Mas eu entendo que o fato de nós estarmos aqui reunidos é um marco na nossa vida. Para que junto a gente se torne mais forte, com mais comunhão, sabe, com mais participação, com mais entrega. E eu entendo que isso vai ser muito bom na nossa vida. Porque a gente vai ter a oportunidade de conversar mais, de colocar para fora aquilo que o Espírito Santo já falou no seu coração. E a gente vai conversar e a gente vai colocar em prática. Porque nós não temos que carregar uma bagagem durante toda a nossa vida, só carregar a bagagem. A gente tem que colocar essa bagagem, meter a mão nessa bagagem, tirar as coisas e colocar para funcionar. Ativos e produtivos no reino de Deus. Nós somos a igreja do Senhor, né? Hoje estava chovendo, né? E estava começando assim, tipo, querendo trovejar. E eu disse, meu Deus, vai chover, o povo não vem. E a gente ajeitando aqui as coisas para dar tudo certo. Meu Deus, uma dificuldade, né? E aí, circunstâncias e circunstâncias que às vezes a gente diz, vou fazer alguma coisa lá, aparece um monte de coisa para fazer. E situações que requerem a nossa presença em outros lugares. E eu disse, meu Deus, e a semana já acabou, porque o tempo está assim, muito acelerado, né? E eu disse assim, nessa semana eu vou começar a orar e repreender toda semana. Antes eu cheguei aqui, aí eu fui lá dentro e a Vitória ligou, olha, mãe, a titia está aqui, está passando mal, está com uma dor de cabeça muito forte, ela está vomitando, venha para cá, minha filha, eu não posso, vai ter o culto aqui, entende? Então situações e situações. Mas se Deus te chamou e me chamou, é porque a gente dá conta. Sabe? Porque onde a gente não dá conta, que a gente diz assim, mas Senhor, eu estou quase apagando. É o Senhor que nos fortalece, que nos coloca para frente. Ele que restaura as nossas forças, porque o Senhor ele não é tudo em nós. E nós não somos a igreja dele, o povo dele. E nós temos que permanecer nele. Porque quando nós permanecemos no Senhor, o nosso coração, a nossa vida vai estar em alinhamento com a sua vontade. E a gente abre a boca e pede. E é concedido, eu creio nesta palavra. É concedido. E o que é
você. A gente entende a presença de Deus manifesta dentro de nós, pulsando dentro de nós, nos tornando capazes de seguir em frente, de ir mais adiante, de ser um conquistador nele. O que é que tu queres que o Senhor não possa te dar? O que é que tu queres que Ele não possa te dar? E tem um segredo aí. O segredo é a gente amar o Senhor. O segredo é a gente amar tanto ao Senhor e buscar pela sua presença. Esse é o segredo. Você quer ser surpreendido por essa presença de Deus? Você quer ser surpreendido? E mais além daquilo que você pode, e mais além de tudo aquilo que você já fez, porque a presença do Senhor, ela é real no nosso meio, ela é real, e a palavra de Deus fala que a presença do Senhor ocupa os espaços, e ocupa mesmo todos os espaços. Nós temos um adversário que todos os dias afirma na nossa frente que a gente não vai garantir, que a gente não é tão feliz assim, ou que a gente não é capaz disso e daquilo, mas a presença do Senhor, ela é real porque Ele derramou seu amor. Quando Ele veio e se sacrificou, foi o derramado seu amor por você e por mim. E a presença do Senhor é real. O segredo é esse. O segredo é esse. Por mais que coisas apareçam
coisas vierem na sua vida, não estranhe isso. Não estranhe. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando de ser ativo e produtivo. Se o Espírito Santo ainda não bateu assim, em você e te pegou, amoleceu o teu coração, se ainda não aconteceu, isso vai acontecer. E a revelação, a partir daí, ela vai ser maior. Ela vai ser maior. Viu? Nós somos a igreja do Senhor neste lugar. E nós estamos dispostos a fazer coisas grandes, porque o nosso Deus, Ele é grande. Ele é grande. E o Senhor, Ele conta com você nesses dias, para que você dê a Ele a sua vida em favor de outras vidas. A proposta ela é bem difícil, porque libertar alguém nesse contexto que nós estamos vivendo, numa espera de pecado, de contaminação com um pecado tão grande como nós vemos na nossa sociedade, é muito difícil libertar alguém. Mas Deus conta contigo e comigo para que a gente venha fazer isso. A minha palavra
neste culto aqui para nós é que nós venhamos ser incansáveis e totalmente rendidos ao nosso Deus. Amém? Ativos e produtivos. Em nome de Jesus. Amém.